Olá galera, tudo bem? Prontos para mais um vídeo? Meu nome é Emanuélia Cisla Dueck, eu sou consultora de marketing digital e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu acho que a história nos conecta, né? E a minha história é uma história muito interessante, né? Hoje em dia, para quem vê meus vídeos de repente pode achar que eu tive muitas oportunidades, e eu vou dizer que eu tive, mas que elas não foram dadas para mim, né? Elas se apresentaram porque eu corri bastante atrás. Então, senta aí e acompanha comigo para quem tem interesse, né, em saber como que eu cheguei aqui nesse momento. Moro na Suíça, estou empreendendo aqui. Como que foi esse caminho até chegar aqui? Então, assim, eu cresci num bairro bastante pobre, né? Tive muitas dificuldades, eu tive muitas dificuldades de aprendizado. Eu não aprendia com facilidade. Para aprender a ler, só para vocês terem uma ideia, para aprender a ler, foi necessário um esforço assim múltiplo, um esforço de múltiplas pessoas, ou seja, minha mãe tentava me ensinar, e aí como eu não pegava, ela chamou minha tia, que também era minha madrinha e professora, e falou: será que você consegue? Daí minha tia ficou tirando férias lá, um mês mais ou menos, e também ficou tentando a mesma coisa. Eu ficava com as professoras na escola, enfim, foi um grande vendaval para eu conseguir aprender essa simples coisa que é a leitura, né? Então, assim, eu lembro que meu irmão do meio, ele vendo tudo aquilo, ele começou a se interessar para entender o que estava acontecendo comigo, né? Ele é 1 ano e 2 meses mais novo que eu. E aí ele começou a olhar. Você acredita que ele aprendeu a ler primeiro que eu? Então assim, eu não posso dizer que eu sou inteligente pra caramba, não. Eu sou bastante esforçada, mas inteligente vocês já viram que não é exatamente o meu forte. Então, depois disso tudo, meu irmão ainda não estava na escola, eu estava no primeiro aninho, né, ainda daquele início. Gente, eu não tô olhando o teleprompter, tá? Eu realmente tô fazendo uma coisa assim bem intuitiva, mas eu tô olhando meu filho que tá dormindo e eu tô aproveitando pra fazer vídeos pra vocês. Todos os dias, quando eu faço vídeos, é quando ele tá dormindo. Então, provavelmente, em vários dos meus vídeos, vocês vão ver: gente, eu tô olhando meu filho que tá dormindo, porque sempre acontece. Eu tô empreendendo e tudo mais, mas eu tô em casa, principalmente agora com o lockdown, né, e tudo mais. Então eu preciso cuidar dele, da casa, enfim. Voltando lá na história. E aí, quando meu irmão entrou no primeiro ano, fizeram uma prova com ele, ele já sabia ler, já sabia tudo que a professora ia dar naquele ano. E aí foi sugerido para minha mãe que ele passasse de série, né? Ele fosse para uma série mais à frente, para poder ter conteúdo interessante para ele, porque ele já conhecia, ele já sabia ler e tudo mais. E aí ele foi, mas ele não gostou. Graças a Deus, eu dou graças a Deus até hoje. Ele queria ficar com os amigos dele, do colégio, e eu achei isso maravilhoso, porque você imagina, né? Meu irmão mais novo que eu, na mesma sala que eu. Ia ser um trauma pro resto da vida, mas graças a Deus não aconteceu. Ele preferiu ficar com os amiguinhos dele, o que foi muito positivo pra mim. Então, continuando, eu sempre tive dificuldades, né, no meu dia a dia escolar. Tinha um agravante, porque nós nunca fomos ricos, mas meu pai também era alcoólatra, então assim, ele era uma excelente pessoa quando não bebia. Quando bebia, gente, assim, a casa caía, né? Ele vinha, ele era extremamente agressivo com a minha mãe, e eu tinha um sistema de proteção, ainda tenho, né? Quando eu gosto muito de uma pessoa, eu quero protegê-la de todas as maneiras, e aí eu me botava na frente da minha mãe e acabava apanhando junto. Enfim, essas coisas que acabam, que existem, né? Acho que todo lar tem a sua dificuldade,
né? Não é 100% certo, não é 100% positivo para ninguém, né? E aí continuei. Minha mãe sempre dizia, não, vocês vão estudar porque o estudo é algo que ninguém pode tirar de vocês, né? Vai trazer muitas oportunidades boas, muitas oportunidades positivas. Então, assim, eu acredito que esse impulso, né, também tenha sido muito positivo, porque talvez se não existisse, eu não poderia hoje estar aqui dizendo para vocês o que eu tô dizendo, né? Então, assim, eu acho que foi a primeira nuance de oportunidade que surgiu na minha vida. Daí passou, eu continuei estudando, eu tirava notas boas, né? No que não era relacionado à matemática. Todas as outras matérias eu tirava notas boas, mas eu era muito esforçada, eu tava sempre estudando com muita vontade. Eu falava, não, eu vou fazer isso. E quando eu falava que eu ia fazer, eu ficava ali, o pessoal fazia inúmeras coisas e eu tava ali na frente do caderno até eu aprender aquela matéria. Então, assim, os professores percebendo que eu tinha muita dificuldade, né, eles começaram a me ajudar muito. Então, por esse motivo, né, dos professores ficarem comigo até depois da hora, me ajudarem com a lição, tentarem me explicar melhor, por eles verem que eu tinha muita dificuldade, mas eu tinha dificuldade no pensamento e não no esforço. Eu tava ali, eu queria aprender, mas eu tinha muita dificuldade nesse aprendizado, né? Então os professores perceberam, né? Eles sempre entenderam que eu queria muito, muito, muito aprender. E aí eles ficavam comigo até depois da hora, enfim. E eu aprendia mesmo, não tinha nenhum benefício relacionado à nota, não. Mas os benefícios eram que eles realmente ficavam comigo mais tempo até que eu aprendesse, né? Até que eu dissesse muito obrigada, eu acho que eu já peguei esse assunto. Então eu sofri muito bullying na escola, porque as pessoas achavam, você fica puxando o saco do professor e não sei o quê. E eu vou dizer que pra mim não era nesse sentido. Eu realmente entendia que a fonte da informação era o professor. Então eu queria estar perto da fonte de informação, porque senão eu não ia aprender. E não adiantava eu ficar dando ouvidos para o carinha que sabe tudo, que nunca estuda e que fica dizendo que por isso eu tô... Ele não entende o meu dia a dia, ele não entende quem sou eu e a minha necessidade, e aí diz que eu tô puxando o saco do professor. Então, assim, eu também nunca tive muita... como posso dizer? Eu nunca me preocupei muito com esse... O que as pessoas iam dizer, com o bullying. Eu sempre tive um foco muito forte, então eu acho que isso também me movimentou. Apesar da violência doméstica, né? Apesar de não aprender com facilidade, eu tinha um foco bem grande. Então eu fui passando. Chegou na época, eu fui tentar uma escola técnica, né? E aí eu fiz formação de professores. Eu fiz a prova e fui para formação de professores, que era uma coisa que na época eu achava muito legal, porque eu amava meus professores, né? Então eu falei, poxa, eu vou querer ser professora também. Eu amo crianças, até hoje é uma coisa assim que eu realmente adoro, mesmo passando por inúmeras coisas que são necessárias, muito jogo de cintura com meu filhinho. Eu continuo amando criança, amo ele de paixão, assim. Hoje ele tem 1 ano e 8 meses, eu fiz 1 ano e 9 meses, dia 24. E ele é, assim, uma criança maravilhosa. Eu não sei, assim, eu acho que é realmente, além de ser o amor da minha vida, também é uma fonte de inspiração e mais foco para prosseguir, para continuar, sabe? Então é isso, aí eu passei por tudo isso, enfim, cheguei na universidade, né? Cheguei na universidade, comecei a fazer universidade, fiz a prova para passar nas universidades públicas, não passei. E aí comecei numa universidade particular mesmo e depois eu fiz uma prova interna e aí fui para um projeto numa universidade pública, fiz algumas matérias maravilhosas e nesse momento eu tava passando fome, a gente não tinha dinheiro para nada, eu tinha saído de casa, eu tava morando com um ex-namorado meu aí e a gente não tinha dinheiro para nada, foi um momento assim extremamente difícil.
e que eu estava muito focada na leitura. Então eu comecei a ler um livro chamado Lei da Atração, O Segredo. Então nesse momento que eu comecei a ler, a gente estava passando fome real, a gente trabalhava à noite fazendo freelancer para eventos, enfim, vários tipos de coisas nesse sentido. E aí a coisa começou a funcionar, né? Quando eu não ia, eu ficava lendo e eu realmente me foquei naquela leitura e acreditei naquilo que eu estava lendo. E em pouco tempo a nossa vida foi mudando. Ele começou a trabalhar e eu também. Eu comecei a trabalhar como professora. Eu estava fazendo algumas aulas na faculdade e eu fazia à noite, né? Então sempre puxava matérias que eram à noite. E aí tava na universidade, comecei a trabalhar como assistente, professora mesmo, né? Mas professora assistente, numa escola. E ele tava trabalhando numa agência de marketing digital. Logo depois ele reencontrou alguém que ele tinha deixado muito tempo de ver, que chamou ele para trabalhar na Globosat. Então, com o tempo, como eu também estava fazendo matérias relacionadas à comunicação, eu falei, poxa, arruma uma oportunidade para eu fazer pelo menos uma entrevista, sei lá. E aí ele arrumou essa oportunidade para mim também. Então, assim, nossa vida se modificou de uma maneira espetacular em, assim, não sei, 3 meses. E aí a gente começou a, enfim, trabalhar. Só que eu trabalhava numa coisa que não era muito a ver, não tinha muito a ver comigo, que era com coordenação de exibição de eventos. Então tava bem complicado, porque eu trabalhava à noite, eu não tinha horário, eu tava fazendo faculdade. Nessa época eu parei, né, na faculdade pública. Eu falei, não vai ter como, porque tem muitas matérias que o horário só de manhã. E aí eu falei, não, vou para particular mesmo, que eu tenho um horário e eu quero terminar, né? Porque o que eu preciso é trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, porque senão a gente não se sustenta, mas eu quero estudar também, eu quero aprender mais. Então eu me transferi para essa faculdade particular e continuei. Tava trabalhando e estudando, e eu trabalhava de madrugada e estudava de manhã, então tava uma coisa muito doida. E aí pintou uma vaga para a área de mídias digitais. Eu falei, cara, essa vaga é pra mim. Essa vaga é minha, essa vaga é minha, essa vaga é minha. E aí eu falei com a minha chefe na época, eu falei, olha, tô interessada nessa vaga, posso fazer uma entrevista? Daí fiz a entrevista, ela me perguntou todas as coisas que ela precisava saber. Eu tava na faculdade, eu tava fazendo muitas matérias relacionadas às mídias digitais, então eu falei, não, eu tenho conhecimento. E o que eu não sei, eu vou aprender, porque eu quero muito, eu acho que essa vaga é pra mim. Então, essa vaga é o futuro, e assim, as pessoas não viam, né, muito bem mídias digitais como um local muito interessante. E do momento que eu entrei na empresa, até o momento que eu passei por essa nova vaga, que era uma promoção, né, foram 8 meses. Então, quando eu cheguei na vaga de mídias digitais, as pessoas começaram a fazer bullying comigo, assim, elas começaram a me a me atrapalhar de todas as maneiras que elas podiam, entendeu? Falavam mal de mim pelos banheiros da vida, eu saía chorando, escutava sempre, me ligavam errado e falavam mal de mim. Na época meu apelido era Michelle Obama, porque o meu ex trabalhava lá também, e talvez fosse visto como Obama. Na época, assim, na minha imaturidade, eu nem entendi. Eu acho que também o objetivo dessas pessoas na época era me afetar. Mas assim, Michelle Obama é uma criatura tão maravilhosa que eu nem deveria ter me afetado tanto ou me magoado tanto com a situação, mas eu, na época, né, não tinha maturidade alguma, me afetei, tinha só 22 anos, então ainda não estava com maturidade emocional para vivenciar certas coisas, né? Então foi bastante difícil. Eu pensei em pedir demissão várias vezes, pensei em desistir, mas todo aquele mundo era muito o que eu queria estar, era muito que, sabe, a Globosat, que é
uma empresa do Grupo Globo, né? São os canais pagos da Globo. É uma empresa enorme, né? Então, quando eu cheguei ali, eu realmente, nossa, cara, para alguém que tava passando fome, caramba, que coisa mais maravilhosa, que coisa mais linda, nossa, que tudo. Então, assim, por mais que eu tivesse ficado muito dolorida com algumas coisas, eu me mantive ali firme, né? Fui estudando, aprendendo mais, querendo mais, querendo saber mais, querendo entender mais. E aí eu me formei. Antes de me formar na faculdade, eu acabei o meu relacionamento, né? E aí eu voltei para o estudo, né, dessa lei da atração que para mim tinha feito tão bem. E aí eu lembro que eu mudei. Eu terminei meu relacionamento porque o meu ex me traiu, me ligou errado. E eu chorei muito, acho que uns 3 dias direto. E aí, isso acho que foi no sábado, não, 2 dias. Na segunda-feira, quando eu acordei que eu fui trabalhar, eu tinha mudado. Eu cheguei totalmente diferente. Eu tinha um sorriso que era outro, porque eu chorei muito, mas eu já estava entendendo que aquilo tinha sido algo maravilhoso para mim. Tinha sido muito melhor. Enfim, por tudo que eu tava lendo, por tudo que eu já conhecia com relação a gente atrair o que a gente realmente quer e a gente tem que querer coisas boas. Então eu entendi, tudo bem, vai com Deus, você não é pra mim e eu vou encontrar alguém que seja, mas eu vou ser muito feliz nesse processo. E aí eu mudei muito. Eu comecei, todas as pessoas que tinham praticado bullying comigo viraram minhas amigas, assim, eu tenho muito carinho por elas até hoje, né? Eu comecei a ver a vida de forma muito diferente, comecei a ser muito grata por tudo que eu estava vivenciando, por tudo que eu tinha, por todas as coisas maravilhosas que eu tinha alcançado até aquele presente momento. E aí foi, nossa, chegou um dia que eu tava tão feliz e eu tava muito ligada em Bob Marley, porque eu acho que quando você tá com uma vibe muito boa, você quer ouvir coisas que te elevem, que deixem você numa vibe melhor, numa felicidade maior. E aí meu chefe virou pra mim e falou assim, você tá fumando maconha? Aí eu olhei pra cara dele. Gente, eu olhei pra cara dele e falei, por quê? Não, porque você tá muito diferente, você tá muito relax. E aí eu falei pra ele, eu expliquei pra ele exatamente o que eu tô explicando pra vocês agora, eu expliquei pra ele, né? Eu falei, não tô fazendo uso de nenhum narcótico, não. Eu só tô muito grata e eu tô querendo atrair mais coisas boas, né? Eu já atraí muita coisa boa. E eu tô observando que estar aqui é uma coisa maravilhosa, né? Então eu quero atrair ainda mais coisas boas. E aí ele entendeu, né? Nunca mais perguntou nada, mas na época foi muito engraçado, assim, eu fiquei assim chocada porque não imaginei que estava tão na cara que eu tinha tido aquela transformação. E aí passou, a gente continuou, eu continuei trabalhando e tudo mais, e nisso eu comecei a procurar pessoas, né? Eu comecei a procurar o relacionamento ideal, pedindo, focando, nossa, pensando, definindo, descrevendo. Então eu sabia bem quem era o meu homem ideal, né? E aí encontrei algumas pessoas pelo caminho, né? Namorei bastante. Mas não era a pessoa. Eu sabia bem quem era. Quando aparecesse, eu falei, quando aparecer eu vou saber. E aí surgiu meu marido. Nossa, meu marido nas fotos eram horríveis. Eu encontrei ele no Tinder. O nome dele não é Jéssica, mas eu encontrei ele no Tinder. E ele era assim, as fotos eram feias pra caramba. E eu tinha a plena impressão que eu tinha dado não. Daí passou um tempinho e ele me mandou uma mensagem. Eu falei, gente, eu achei que eu tivesse dado não pra esse homem. Agora vai ficar feio, né? E deselegante, mal educado, eu simplesmente excluí ele. Então eu vou falar aqui. E aí ele falou comigo e tal, a gente conversou em inglês e eu falei, bom, eu preciso mesmo, enfim, melhorar o meu inglês, né? Eu preciso conversar com pessoas da língua
para eu poder ter mais conhecimento. Então, vou lá. E eu falei isso pra ele, olha, é só um encontro entre amigos, porque ele falou isso. Ele falou, olha, é porque eu não conheço ninguém na cidade, né? Vamos só tomar alguma coisa, você me mostra alguma coisa da cidade, vai ser mais interessante e tal. E eu falei, tudo bem, eu também preciso treinar o meu inglês, então eu vou. Mas, ó, é só isso mesmo, amizade, hein? E aí a gente foi, marquei com ele na praia, porque era um local que tinha bastante gente. Se ele fosse um louco, né, pervertido, eu sairia correndo. Cheguei lá, ele tava da minha cor. Assim, eu cheguei e sentei, porque eu cheguei primeiro, eu falei, vou ficar observando. Se for uma pessoa que pareça um louco, eu vou embora. Eu cheguei e sentei. Quando eu vi, sou um cara altão, um cabelo quase branco e da minha cor. Aí eu peguei, entrei no meu Tinder e fui olhar. Eu falei, gente, essa pessoa, quem é essa pessoa? Essa pessoa não é a pessoa que me falou que era. Daí ele me viu, eu falei, eu vou embora. E aí eu levantei pra ir embora e ele me viu, porque ele tava mais à frente. E aí ele voltou e falou, oi, tudo bem e tal. Eu também tava toda esculhambada, não tava nem arrumada. Eu falei, eu nem vou me arrumar, que eu vou encontrar com esse cara estranho mesmo. E aí fui, a gente conversou muito, conversamos. Ele tinha uma viagem marcada pro Equador e ele foi na viagem, mas ele voltou. Ele falou que que queria aproveitar mais, já que ele tava por aqui, né, por lá, pela América Latina, que ele queria aproveitar mais comigo. Então começava aí um relacionamento. Nisso eu continuei trabalhando, né, comecei a fazer vários cursos, comecei a me certificar, mas assim, me encher de certificados, né, em todas as áreas, comecei a aprender mais. Eu falei, olha, se um dia eu vier casar com esse homem, eu preciso ter toda a bagagem que eu puder de conhecimento, porque eu não sei quando eu vou poder fazer um curso de novo, eu não sei que língua que vai ser esse curso, então eu vou fazer tudo que eu puder fazer. Nessa época eu já estava fazendo a minha pós-graduação, já tinha terminado a faculdade, e eu já estava querendo mesmo um marido para eu ter um filhinho, porque eu tinha definido lá quando eu tinha 13 anos de idade, que quando eu tivesse os 26 anos, que era a idade que minha mãe me teve, eu estaria ótima na minha carreira, tipo, minha carreira deslanchada, eu teria um marido e um filho, eu já teria um filho, né? Então quando chegou os meus 26 anos, eu comecei a falar, gente, é agora, cadê? É agora. Então quando eu conheci ele, foi tipo, já tava, não é agora, é agora. E ele também, de certa forma, já estava, mesmo que ele não soubesse, assim, muito por fora. Ele já tinha 36 anos, então ele já tava querendo alguém, né, pra ficar com ele. E assim, a gente se deu muito bem, porque nós temos muitas coisas em comum, né? Então, foi uma conversa muito tranquila, muito fácil, e a gente começou a namorar à distância. E nesse ano ele foi no Brasil 5 vezes e eu vim pra Suíça 2. A gente se viu sempre e foi quando, em outubro, quando eu vim a segunda vez pra Suíça, ele me levou pra conhecer a mãe dele. E aí depois ele me pediu em casamento. E eu comecei a dar entrada nos documentos, comecei a correria, pedi pra ser demitida, enfim. E larguei tudo e vim. Em janeiro de 2018, tava eu aqui chegando pra casar. Casei dia 2 de março. A adaptação, nossa, a adaptação foi pesadona. Pesadona mesmo, gente. Eu não vou mentir pra vocês, nem dizer pra vocês que foi tudo facinho. Eu cheguei aqui, o frio de -20. E eu falei, e aí? Não queria sair de casa, saía de casa. Quando eu saía de casa, tava nevando. Eu era o único ser humano andando na rua, né? Então, assim, foi muito complexo mesmo. Desculpa, gente, tive que dar uma cortada rápido porque a câmerazinha do meu filho acabou a bateria e começou a apitar aqui. Então, continuando, né? Então, a adaptação foi pesadona. Eu era a única criatura viva caminhando pela rua. Então era sempre muito engraçado. Todo mundo nos carros, eu sentia que estavam me olhando como, o que essa louca tá fazendo andando nesse frio? Enfim, eu tava terminando a minha pós, né, o trabalho de encerramento. E aí, que foi em marketing digital, comunicação e marketing digital, que era coisa que eu realmente entendi que eu queria fazer, porque eu amo. E aí eu
tava procurando emprego, mas ao mesmo tempo estudando, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, enfim. Nesse tempo, eu tava muito focada também nisso. Logo eu fui ao Brasil para poder entregar, né, o meu MBA, né, o trabalho de conclusão. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu fui chamada para trabalhar nessa empresa. Uma empresa que tinha botado currículo e que precisava de uma gerente de marketing digital. Eu falei, cara, isso pra mim. Fui lá, fiz entrevista com várias pessoas no mesmo dia. E aí depois eles me pediram para fazer um projeto. Eu fiz esse projeto com todo o meu coração. E aí eu consegui ser contratada. Fui contratada. Fiquei trabalhando, né, lá. Só que chegou um momento que eles pararam de pagar. A empresa começou a passar por dificuldades financeiras. E aí eles pararam de pagar, né? Eu não tinha como arrumar outro emprego, porque a gente estava grávida, já estava com barriga grande. Enfim, continuei por ali mesmo. Pedindo já para o governo uma possibilidade, enfim, vendo como que eles poderiam me pagar, e aí a empresa abriu falência depois de um tempo. Foi bem complexo para mim, eu fiquei muito triste, nossa, eu não estava esperando por aquilo, eu comecei a acreditar que o mundo era cruel, eu chorava o tempo todo, eu entrei numa pequena depressão, né? Tinha um filho, daí meu filho nasceu, tinha um filho pequeno, comecei a mandar vários currículos, as pessoas não me contratavam. E eu comecei a achar que a Suíça era o lugar mais horrível do mundo, porque a língua era diferente, porque eu tava casada com alguém que eu tava conhecendo ainda. Porque, enfim, eu comecei... Tudo que eu tinha aprendido relacionado à lei da atração, eu ignorei durante, sei lá, 1 ano e meio. E trouxe pra mim, né, acho que as piores coisas que eu poderia ter trazido. Então, assim, eu posso dizer que essa adaptação é para mostrar quem são os fortes e quem não são. Eu acho que as pessoas que vivem aqui, todas elas, de certa maneira, tiveram que passar por isso. E se elas estão aqui até hoje, são vitoriosas, são pessoas fortíssimas, né? Porque é pesado, é muito diferente culturalmente, tem o frio, enfim. E aí depois, quando eu me desapeguei, né, de todo esse drama, eu comecei a trabalhar com um amigo que também não me pagou, mas eu digo que tudo na vida da gente tem um porquê e tem um porquê muito positivo. Eu aprendi muito mais trabalhando ali, eu me mantive em movimento, eu vi possibilidades, eu conheci pessoas diferentes e eu falei, bom, agora tá na hora de eu investir no meu próprio projeto. Por quê? Porque eu já sei bastante, porque eu já conheço bastante desse mercado, porque eu já entendo mais sobre a cultura do local. Porque eu realmente hoje já estou apta para fazê-lo. E quando eu cheguei, antes de eu vir, eu já tinha montado o meu próprio negócio e já era o que eu queria fazer. Mas com o tempo, com o passar do tempo, eu comecei a esmorecer, enfim, não ter foco, né? Comecei a abrir meu leque por falta de acreditar que poderia dar certo, né? E agora, mais madura, né, com um filho um pouco maior, ou seja, que já consegue me deixar fazer alguma coisa, eu resolvi realmente colocar todo o foco no meu próprio negócio, né, me dedicar inteiramente a isso e transformar isso no meu objetivo de vida, né, no meu porquê, né. Eu espero realmente poder ajudá-los, né, nessas questões relacionadas ao marketing digital aqui na Suíça. Sei que com certeza ainda tenho muito que aprender, então eu tô sempre fazendo um curso diferente para poder estar dentro. E eu também gosto muito de estudar, gente, eu sou meio nerd. Então eu tô sempre fazendo um cursinho diferente para poder também como eu vou dizer, me atualizar e estar dentro das novidades e dos novos temas para poder ajudar melhor os meus clientes também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa que ficou longo, mas
sabe como é que é? História de vida é sempre muito longa. E assim, com isso, eu espero que vocês me conheçam um pouquinho mais, né? Para quem tá aí do outro lado. Conheçam um pouquinho da minha história, como que eu cheguei aqui, quais foram os desafios, né? E qual é o resultado, que o resultado hoje é muito positivo. Então eu fico feliz por ter passado por todos esses desafios e hoje poder dizer para vocês, olha, gente, não foi fácil, mas dá para chegar. Então é isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.